O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Está decidido. Com quase 97% dos votos, mais de 83% dos eleitores da Crimeia votaram pela anexação à Rússia. O parlamento da Crimeia oficializou a separação da Ucrânia nesta segunda-feira. Os Estados Unidos e a União Europeia anunciam sanções contra russos e autoridades da Crimeia. Os conflitos que começaram no ano passado na Ucrânia chegam a um novo patamar. O país perde território e as nações poderosas do mundo se posicionam. Mais uma vez, a UFPR TV ajuda você a compreender o que está por trás dos fatos. O especial Conflitos na Ucrânia está no ar. Eu recebo aqui no estúdio da UFPR TV o professor de Relações Internacionais do Centro Universitário Curitiba, Unicuritiba, Bruno Hendler, e também o professor de Direito Internacional da Graduação e também do Mestrado da Unibrasil, Faculdades Integradas do Brasil, Eduardo Gomes. Professor Bruno, para iniciar, eu queria entender se existe alguma maneira da gente chegar a um consenso sobre o fato desse referendo que aconteceu neste domingo ser ou não válido, porque os países como Estados Unidos e União Europeia dizem que não. Já a Rússia considera que sim. Existe alguma forma de acabar com esse impasse? É difícil encontrar um meio termo nesse imbróglio diplomático que está acontecendo na Ucrânia agora, porque esse imbróglio ele decorre de dois processos jurídicos que têm sua legitimidade contestada. Então, o primeiro processo jurídico que tem sua legitimidade contestada é o processo de deposição do antigo presidente Yanukovych. Então, ele passou por um processo de depósito de impeachment que, pela Rússia, é contestado, porque não obedeceu o devido processo legal, digamos assim, da Constituição da Ucrânia. E, em segundo lugar, tem-se, então, esse referendo, que é o segundo processo jurídico contestado, que é contestado pelo Ocidente. E aí é legitimado pela Rússia. Então, são dois fatos com duas versões diferentes, cada lado buscando legitimar a sua versão de acordo com os seus interesses. Agora, professor Eduardo, a gente ouve a Rússia dizer que o referendo está respaldado em leis internacionais. E a gente ouve, por outro lado, os Estados Unidos, o presidente Barack Obama, dizer que de maneira nenhuma esse referendo está respaldado em leis internacionais e por isso a Rússia vai sofrer sanções. Afinal de contas, o que o direito internacional diz sobre isso? Veja, nesse sentido, como foi colocado pelo professor, além da questão ter uma análise jurídica a depender da versão ou do interesse ou dos interesses dos Estados em xeque, o que nós verificamos é uma volta ao período da Guerra Fria, né? Ou seja, aquele receio que nós temos que eventuais conflitos armados ou eventuais conflitos políticos possam ocorrer entre Estados Unidos e a atual Rússia por interesses antagônicos na região, especificamente hoje da Ucrânia. O que nós temos que analisar, procurar fazer, na medida do possível, é uma análise imparcial, né, da questão, como estamos procurando fazer aqui. Mas, em verdade, se nós formos analisar, em termos de legitimidade, somente os nacionais, o povo que vive na Crimeia, é que efetivamente tem condições de saber o que é melhor para eles. Isso é um primeiro ponto. Sob a ótica do direito interno, né, sob a ótica do direito constitucional ucraniano, este referendo ele é inconstitucional. Né? Ele é inconstitucional por quê? Justamente porque, sob a ótica do direito internacional também, existe o princípio da indivisibilidade territorial. Né? Então, o Estado, dentro do direito internacional, ele não pode ser objeto de separação. Ainda que, em determinadas situações, a situação de Kosovo, por exemplo, o direito internacional demonstrou essa legitimidade, digamos assim, do povo de declarar a sua independência, de Kosovo declarar aqui a sua independência. A questão da Crimeia é uma questão peculiar, que envolve questões jurídicas e questões políticas.
Então nós vamos ter de um lado aí o princípio da integridade territorial do Estado, né? E sob a ótica do direito internacional, este referendo poderia violar o direito internacional. Por outro lado, também nós vamos ter o princípio da autodeterminação dos povos, né, amplamente debatido, que, de acordo com o estabelecido na Carta da ONU, apregoa o direito dos povos organizados em uma determinada região, em uma determinada província, em um determinado estado, em ditar os seus rumos, em adotar a sua forma de governo, etc. Mas há que se verificar qual é o limite da aplicação desse princípio da autodeterminação dos povos. Implicaria na possibilidade de um separatismo ou não, né? E tem uma outra questão muito forte na questão no tema da Crimeia, é o fato da maioria da população ter uma origem russa, né? Ou seja, então o que nós temos são várias condicionantes, né, que apontam para um ou para outro caminho. É uma situação bastante complexa, né, professor Bruno? Agora, a gente ouviu na semana passada, por diversas vezes, o governo norte-americano falar sobre consequências muito graves no caso do referendo ser realizado e assim por diante. Hoje, na segunda-feira, o que a gente ouviu foram sanções contra alguns cidadãos. Será que aquele palavreado da semana passada foi pura retórica ou outras sanções mais graves estão por vir? Eu não acredito em sanções mais graves, né, ameaças de confrontação militar. Eu acho muito difícil isso acontecer. O que nós temos que tentar compreender é voltar àqueles tabuleiros sobre os quais conversamos semana passada. Então, né, no tabuleiro global das grandes potências, você tem Estados Unidos, né, projetando poder através da OTAN, de uma instituição sobre o leste europeu, acoplado, de certa forma, né, à União Europeia. Então, muitos dos países que passaram para a União Europeia passaram também para a OTAN, para o guarda-chuva norte-americano. Então, em termos político-diplomáticos, nós temos uma bipolaridade nítida. O lado ocidental, Estados Unidos e União Europeia, e o lado né, antagônico a esse lado ocidental seria, né, uma aliança entre a Rússia e a China. Então, colocamos outras peças no tabuleiro. Então, Rússia e China também têm uma certa proximidade político-diplomática. Agora, se nós passarmos por nível econômico, essas alianças elas se refazem. Por quê? Porque você tem uma complementariedade entre a economia europeia e russa, por causa do gás, por causa, né, das economias, e ao mesmo tempo você tem uma nova interdependência complexa surgindo entre Estados Unidos e China. Então, se em termos diplomáticos, os Estados Unidos e a União Europeia são muito próximos, em termos econômicos, a União Europeia ela não dá para dizer que é refém da Rússia, porque são reféns mútuos, né, mas existe uma interdependência muito forte. Então, os Estados Unidos vão falar, o Obama levantou o tom, né, pode levantar o tom, mas desde o final da guerra ao terror, retirada das tropas do Iraque e do Afeganistão, 2011, 2012, o pivô estratégico, que é o termo que se usa no Pentágono, então o pivô estratégico dos Estados Unidos passou do Oriente Médio para a Ásia Oriental. Então, as preocupações de segurança dos Estados Unidos, a mobilização militar, né, dos Estados Unidos, ela gradativamente tem se deslocado do Oriente Médio para a Ásia Oriental, né? Então, reforçando os laços com o Japão, com a Austrália, com Filipinas, com tradicionais aliados norte-americanos. E, por outro lado, uma tradicional aliada dos Estados Unidos, que é a União Europeia, tem buscado traçar seu próprio caminho econômico, né, principalmente da Alemanha, de aproximação com a Rússia. E essa aproximação, que tem um caráter econômico muito forte da Alemanha com a Rússia, ela pode também se desenvolver em uma aproximação política. Então, uma conformação política muito clara ocidental, ela tende não a ser rompida, porque as relações entre Estados Unidos e União Europeia são muito fortes, mas ela tende a ser desestabilizada pela interdependência que existe entre a Alemanha e a Rússia. E então, se temos de um lado os Estados Unidos levantando o tom e ao mesmo tempo fazendo exercícios militares, mas não passando disso,
Por outro lado, você tem a União Europeia, né, a Alemanha com um tom de muito mais moderação na negociação com a Rússia. Bom, até o momento a gente falou de União Europeia, a gente falou dos Estados Unidos, a gente falou de Rússia. Agora eu queria perguntar para o professor Eduardo, e a Ucrânia? Como que ela deve se comportar a partir de agora? Existe uma possibilidade de conflito? Porque até as tropas já estão sendo organizadas. Isso também é só uma retórica com alguma demonstração prática ou podemos ver, de certa forma, um conflito? Eu entendo que um conflito militar seria extremamente prejudicial à própria Ucrânia, aos próprios ucranianos. Porque, em termos, ainda que juridicamente este referendo ele possa ser contestado, digamos assim, por ser inconstitucional, ainda que a saída do antigo presidente da Ucrânia possa ser contestada, aí nós temos uma situação fática. Na Ucrânia nós temos um novo governo, né, que possui o apoio aqui do Ocidente, da União Europeia, e não possui o apoio da Rússia, ou seja, esse governo ele é reconhecido pela União Europeia, não é reconhecido pela Rússia. E essa questão gerou o separatismo da região autônoma da Crimeia, né? Ou seja, o que nós temos que verificar é que a Crimeia ela pertencia anteriormente à Rússia. Na década de 50, a Crimeia ela foi cedida para a Ucrânia como uma região, como uma província autônoma, né? Como uma província autônoma. Um eventual conflito militar, caso ocorresse, o que eu não acredito, isso traria uma total instabilidade para a região, né? O que nós temos que levar em consideração é que a própria Ucrânia negocia o seu ingresso na União Europeia, né? Como 29º Estado, né? E também o início desses embates, desse protesto, ele iniciou-se aqui com a vontade, né, com o desejo da população ucraniana em ingressar no bloco e justamente com a influência russa, né, representada aqui pelo antigo presidente, pelo presidente deposto, em exercer a sua zona de influência frente à Ucrânia, por ser um Estado, uma área estratégica. Então, eu não acredito particularmente que possa surgir a partir daí um embate militar, né? Porque aí nós teríamos uma nova guerra mundial, digamos assim, né? Também não acredito numa atuação do Conselho de Segurança. Por quê? Porque nessa questão nós temos interesses antagônicos aqui dos 5 países permanentes do Conselho de Segurança, né? Então é uma questão extremamente complicada que deve ser resolvida politicamente. Bom, até agora a gente falou de uma situação macro, né? E eu vou perguntar para o professor Bruno de que maneira que as pessoas que vivem na península devem lidar com toda essa situação. Mas vai ser daqui a pouquinho, no próximo bloco, porque a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos a falar sobre a situação na Ucrânia. A UFPR-TV ajuda você a entender a situação vivida na Ucrânia, especialmente com a anexação da Crimeia ao território russo. É este momento histórico complexo que analisamos hoje. Estão aqui comigo o professor Eduardo Gomes, da Unibrasil, professor de Direito Internacional, e também o professor Bruno Hendler, da Unicuritiba, professor de Relações Internacionais. Eu queria iniciar esse bloco, professor Eduardo, falando um pouquinho ainda sobre o referendo, antes da gente falar da situação do povo da Crimeia, como eu havia prometido. Alguns jornalistas afirmam que o referendo ele apresentou alguns problemas. Por exemplo, não havia fiscalização na entrada dos locais de votação, a urna era transparente, era possível ver o voto das pessoas, há denúncias também de cédulas que já chegavam no local de votação marcadas.
Como que fica essa situação para quem vê tudo isso a partir do olhar do direito? Veja, essa questão é uma questão que envolve o processo eleitoral da Ucrânia, né? É uma questão, digamos assim, de direito interno, e que seria necessário o acompanhamento em uma questão complexa de observadores internacionais para verificar a própria legitimidade e transparência do processo, assim como, por exemplo, ocorreu nas eleições da Venezuela, quando Hugo Chávez foi eleito, etc., que havia a presença de observadores. O que nós temos que destacar é que esse processo de referendo dentro da Crimeia, ele ocorreu muito rápido, né? Ou seja, ele ocorreu de uma hora para outra, e o que se questiona, assim como eu relatei no primeiro bloco, é que esse processo ele seria contrário, ele seria inconstitucional, ele seria contrário à Constituição da Ucrânia. Porque ainda que a Crimeia seja uma região autônoma, uma província autônoma, ela está ligada constitucionalmente, juridicamente, à Ucrânia, né? Ou seja, ela deve, o ordenamento jurídico da Crimeia deve obediência ao ordenamento jurídico constitucional da Ucrânia. É muito difícil nós realizarmos uma análise superficial sobre a legitimidade ou não deste processo, desse processo de referendo. Mas até notícias que chegaram pela internet de fontes ocidentais, digamos assim, CNN, nos trouxeram as notícias de eventuais fraudes. Mas essas notícias, elas demonstram uma versão, ou seja, a versão norte-americana. Mas também tem um posicionamento, exatamente. Né? Nós teríamos, apesar que em um dos vídeos mostrava claramente uma pessoa inserindo na cédula, que era transparente, 2 papéis. Poderiam ou não ser 2 cédulas. Ou seja, nós não poderemos saber se houve ou não houve manipulação de votos. É muito difícil, nós que estamos de fora, enquanto observadores, questionarmos um processo de referendo ou um processo eleitoral. Agora, o que está decidido, né, professor Bruno? E como que fica a situação de quem vive na península? A gente tem povos diferentes, talvez, convivendo. Existe algum risco de que algumas minorias sejam perseguidas? O que pode acontecer a partir de agora com essa definição? Bom, além da questão jurídica, então, levantada pelo professor Eduardo, 2 outras questões são relevantes para nós entendermos essa questão. A questão econômica e social. Em termos sociais, você tem ali 2 minorias dos tártaros, né, 12, 13% da população da Crimeia, de ucranianos cerca de 25% e o resto de russos, a maioria de russos. Né. Um dos grandes temores desse desencaixe entre Estado e nações que, né, mais de uma nação que habita um mesmo Estado, é o perigo de revanchismo. Então, o que acontece dos 2 lados. Então, uma vez que a Crimeia passe para a esfera, para a jurisdição russa, pode-se passar leis, né, de cerceamento de direitos de minorias. Assim como na Ucrânia, né, Ucrânia ocidental, digamos assim, de Kiev, já se fala, já aparecem notícias de leis proibindo o uso do russo, da língua russa, né, pelos ucranianos. Então, é aquilo que a gente tinha comentado. Então, Kiev pode pensar, os russos quiseram sair da Ucrânia, então agora a Ucrânia é para os ucranianos. E a mesma coisa pode acontecer na Crimeia. A Crimeia agora é dos russos, então é para os russos e não para as outras minorias. E, além disso, nós temos uma segunda questão que é econômica. Por quê? Porque a economia da Crimeia, ela depende, em termos de energia, de água, de gás, essas coisas da Ucrânia, né, um termo, né, mais específico ali. Então, o turismo, né, boa parte da renda da Crimeia vem de turistas, cerca de 70% que vem da própria Ucrânia, que vão passar tempo de veraneio e tudo mais. E o resto, 25%, 30% de russos. Então, uma secessão, uma anexação à Rússia, faria com que boa parte dessa renda que vem do turismo dos próprios ucranianos, ela deixe de existir. Então você tem ali, ou pelo menos diminua, né? Então você tem ali uma possível inviabilidade econômica da Crimeia no primeiro momento, né? Até uma adaptação à Rússia.
E aí a gente entra numa outra questão importante, que é o fato da Rússia ter que bancar essa anexação, a anexação da Crimeia. Por quê? Porque a Crimeia ela é um estado, digamos, que dependia, né, de recursos passados pelo governo central para a Crimeia. Então, uma vez que esses recursos eles vão deixar de chegar na Crimeia, as finanças desse estado eram deficitárias, você tem ali, né, alguém vai precisar bancar, e quem vai bancar agora é a Rússia. Então você tem, né, um ganho territorial de curto prazo, só que no médio e longo prazo você tem ali uma série de custos que a Rússia vai ter que bancar. E lembrando que as finanças da Rússia, elas também não estão lá grande coisa. Por quê? Por causa da queda do preço do petróleo, né, dos recursos naturais, que são, né, a base da economia russa. Agora, professor Eduardo, a gente também ouve falar agora nesse momento, né, que o Parlamento da Crimeia já até anunciou que as empresas ucranianas, que os órgãos ucranianos já não têm mais poder, que as propriedades dessas empresas elas não existem mais, que elas agora pertencem à Crimeia. Isso é possível? O que essas empresas podem fazer, de repente, para garantir a sua propriedade? O que vai acontecer a partir de agora com essas pessoas, com essas empresas que tinham seus patrimônios lá? Juridicamente, nós estamos trabalhando aí com uma questão no direito internacional, que é o fenômeno sucessório de estados, quando estamos falando aí de uma espécie de um desmembramento ou de anexação, né? Quando nós falamos de uma anexação, ou seja, de um desmembramento no caso da região da Crimeia, que passa da Ucrânia para a Rússia e que é anexado aqui a este país, a Rússia, nós temos aí alguns desdobramentos. A questão da nacionalidade, como é que fica a nacionalidade dessas pessoas, desses indivíduos, a questão de bens públicos, a questão de tratados, a questão de fronteiras, a questão das próprias empresas, né? A questão das próprias empresas. Dentro do direito internacional, é possível a um Estado, vamos imaginar a partir da seguinte situação: a Crimeia, a partir de hoje, ela é incorporada ao Estado russo, né? E todos aqueles bens particulares que pertenciam a ucranianos passarão a ser de propriedade da Rússia, digamos assim. O que nós poderíamos ter seria uma espécie de uma nacionalização desses bens privados. Pelo direito internacional, é necessário o quê? Que haja uma indenização, né? Então, seria necessário uma indenização, o que muitas vezes não ocorre. Nós podemos citar como exemplo a nacionalização dos bens da Petrobras, que foram efetuados por Evo Morales, né? Quando ele assumiu o poder. Então, é possível o Estado nacionalizar bens privados em virtude de interesse soberano? Sim, mas dentro do direito internacional é necessário, assim como no direito interno, a justa e a prévia indenização, né? Agora, eu não vejo, sob a ótica do direito internacional ou do direito internacional privado, tirando-se aqui a questão dos revanchismos, como é bem colocada, qualquer impossibilidade jurídica de empresas estrangeiras, empresas ucranianas, explorarem aqui as suas atividades na Rússia, né? Até porque, como foi colocado, as economias elas são interdependentes, ou seja, a partir do momento que se confirme faticamente, juridicamente, politicamente a transferência do território, essa questão ela vai ter que ser resolvida. O próprio mercado é que vai ditar as regras, digamos assim, de como haverá este diálogo aqui entre o interesse privado, né, capital estrangeiro, capital nacional, e os interesses nacionais. Agora, professor Bruno, vou fazer pelo menos 3 questionamentos aí em uma única pergunta. O primeiro, existe alguma maneira de se voltar atrás nessa questão do referendo? E segundo, o que ganha e o que perde Rússia e Ucrânia com essa anexação? Em primeiro lugar, o fato está consolidado, né? Então, de fato, a Ucrânia perdeu a Crimeia para a Rússia. Dificilmente vai voltar atrás, muito por causa da simetria de poder político e militar que a Rússia tem em relação à Ucrânia.
Então, a possibilidade de voltar atrás é mínima. Mesmo com todas as grandes potências aí fazendo pressão. Exatamente, mesmo com a pressão ocidental, porque muito se acusa o Putin dele ainda, né, jogar o jogo da Guerra Fria, de busca de territórios físicos, né, como suprimento de matérias-primas e tudo mais. Então, eu acredito que não. E a segunda pergunta? Era quem ganha e quem perde, na verdade, é uma segunda pergunta com dois lados, né? Sim. Rússia e Ucrânia, o que cada uma ganha e o que cada país perde com essa anexação? Muito bem. Em curto prazo, a Rússia ganha um território, ganha a Crimeia, e garante o acesso ao Mar Negro através de uma base naval importantíssima estrategicamente para a Rússia. A longo prazo, médio e longo prazo, ela ganha um ônus. Além desse bônus, ganha um ônus que é de manter economicamente uma região que é relativamente pobre, né, da Crimeia. E a Ucrânia, por outro lado, se colocarmos, né, como golpe de Estado a deposição do Yanukovych, essa deposição ela não pode desmerecer as manifestações políticas populares que aconteceram em Kiev desde novembro do ano passado, em prol de um governo menos corrupto, né, menos, né, dependente da Rússia e tudo mais. Então, existe na Ucrânia o temor de que partidos de extrema-direita ganhem projeção sobre os demais partidos, dando origem a, né, partidos, governos, coalizões de extrema-direita, que é muito perigoso na Europa, naquela região principalmente. E na raiz de tudo isso, eu acho que é importante colocar a questão de onde vêm essas nacionalidades, essas identidades étnicas, né? Porque ucranianos e russos, para nós, são muito parecidos, são cristãos, brancos, ortodoxos, né? Mas, e aí até o professor Eduardo pode falar mais sobre isso, é a questão de como se passa, né, a nacionalidade. E, né, nesse complexo pós-soviético, a gente tem que a nacionalidade ela é passada pelos pais, pelo sangue, e não pela terra. Então, aqui no Brasil, qualquer estrangeiro, né, que tiver um filho no Brasil, o filho vai ser brasileiro. Né? Na Ucrânia, na Rússia, não. Então, você pega, por exemplo, um casal de russos que foram alocados pelo governo soviético para trabalhar na Ucrânia. Muito bem, foram para a Ucrânia durante a União Soviética, tiveram um filho na Ucrânia. Esse filho nasceu na Ucrânia, vai para a escola aprender ucraniano, só que a identidade étnica nacional dele vai ser russa, por mais que ele tenha nascido na Ucrânia. Então, em casa, ele vai aprender o russo e na escola ele vai aprender o ucraniano. E a identidade dele vai ser russa, né, apesar de ele ter nascido na Ucrânia. Então, você tem a raiz, né, desses conflitos que se assemelham, de certa forma, aos conflitos nos Balcãs, estão nesse direito do sangue, da nacionalidade. E é por aí. Agora, professor Eduardo, de que maneira que a Rússia fica nesse momento? Ela está se isolando realmente diplomaticamente, como o próprio governo norte-americano está afirmando, ou ela, na verdade, está reafirmando a sua força ali na região? Veja, o que eu entendo é que, complementando até essa pergunta, ela complementa também as perguntas que foram respondidas pelo professor, é a questão da legitimidade dos protestos. Se os protestos foram legítimos, uma decisão legítima foi adotada na Ucrânia, ainda que, conforme foi colocado, a deposição do presidente possa levar, sim, a regimes totalitários, regimes mais de direita, o que é extremamente complicado. A Ucrânia ela acaba ganhando o que ela deseja, ou seja, o ingresso na União Europeia. Todo ganho traz uma perda. O que eu vejo é que a Rússia, por outro lado, ela reafirma, né, o seu poderio, né? Ou seja, ela não quer perder, em verdade, uma área, um estado, digamos assim, uma província extremamente importante e que tem uma grande importância estratégica e geopolítica. Então, o que eu vejo é que dentro desse embate, naquela área que é de influência russa, a Rússia, enquanto potência mundial, reafirma aqui o seu poder. Como assim fariam os Estados Unidos em outras áreas, como fazem os Estados Unidos, por exemplo, no Oriente Médio, né? Ou seja, o que nós vemos aqui não é até pode ser, não é o ressurgimento da Guerra Fria, mas é justamente a defesa dos interesses soberanos ou do poderio russo sobre uma área de influência
russa, né? Porque eles não querem perder justamente essa região para o Ocidente, para a União Europeia. Bom, eu agradeço a participação de vocês aqui no nosso especial. Obrigada. Ok, obrigado. Termina aqui mais um especial sobre os conflitos na Ucrânia. É o terceiro programa sobre este assunto que você assiste aqui na UFPR TV. Você pode rever este e os outros 2 programas no nosso site. Acesse também as redes sociais da UFPR TV. Até mais!